O segundo argumento do seu Vladimir Putin, e aquele que ele está mais usando lá na imprensa russa, é o argumento de que a Ucrânia é um país tomado pelos neonarcisistas, né? Não pode falar a palavra correta aqui no YouTube. O seu Vladimir Putin não focou dentro da Rússia a conversa, a narrativa, nesse fato da OTAN, porque é muito difícil para o povo, né? O povo comum da Rússia não é um povo tão politizado, porque ficou excluído do debate político durante praticamente toda a sua história. Se ele fosse tentar explicar essa questão da OTAN, ia ser difícil do povo entender, então ele preferiu usar a estratégia dos neonarcisistas. Todo russo sabe muito bem o que é um narcisista. Eles foram invadidos pela Alemanha, muitas das vovós, né? Eu conversei com várias vovós lá na Rússia, eles sabem muito bem até hoje o que são esses narcisistas, o que eles faziam e qual que eram as intenções deles, eles têm medo disso. Então foi uma estratégia do seu Vladimir Putin usar essa narrativa de que a Ucrânia está cheia de neonarcisistas e que a Rússia tem que ir lá desnarcisar a Ucrânia. E o que tem de verdade nisso, pessoal? Isso não é completamente falso, tá? Só não é um problema do tamanho que o seu Vladimir Putin está pintando. Então vamos à verdade, os fatos. Quando a Alemanha ocupou o leste europeu, passando pela Ucrânia, muitos ucranianos receberam e apoiaram os narcisistas alemães lá na Segunda Guerra Mundial, porque não gostavam do governo comunista da União Soviética. Então acabaram apoiando os narcisistas que estavam ocupando lá, dando comida, dando armas, ajudando eles a lutar contra a própria União Soviética. Quando a União Soviética empurrou os alemães para fora, muitos desses narcisistas ficaram ali englobados dentro da sociedade ucraniana. Isso é um fato. Não só na Ucrânia, como em vários outros países ali do leste europeu. Em 2014, quando aconteceu aquela revolução na Ucrânia, porque a Ucrânia queria se aproximar da União Europeia e a Rússia se meteu, etc., ganharam forças, movimentos neonarcisistas, como o Batalhão de Azov, que é um grupo armado neonarcisista que luta contra os russos desde então. Porém, mesmo existindo esses dois fatores, não dá para dizer que a Ucrânia é um país como um todo que é neonarcisista ou que existe uma porcentagem aí relevante da população que seja adepta a esse tipo de ideologia, mas esse foi o argumento que o seu Vladimir Putin achou que ia funcionar melhor lá para trazer a opinião pública da Rússia a seu favor, porque os russos todos lembram muito bem do que se trata isso e têm medo de passar pelo que passaram durante a Segunda Guerra Mundial novamente. Já o argumento da Ucrânia e de quem está do lado de cá é que o seu Zelensky é um judeu, ele é descendente de judeus, então que não faz sentido nenhum você dizer que a Ucrânia como um todo é um país neonarcisista. Porque não é mesmo, né? Existem grupos lá dentro, é verdade, esses grupos, inclusive o Batalhão de Azov, o principal deles, foi incorporado às Forças Armadas da Ucrânia para lutar contra a Rússia. Então o seu Zelensky, um descendente de judeus, aceitou formalmente que um grupo neonarcisista lute do lado dele contra a Rússia. Aí vocês têm as incoerências do mundo, porque no Brasil, a imprensa massacrou aí outro dia um pessoal que falou umas besteiras sobre o nazismo, tava bêbado lá no podcast, falou umas besteiras sobre o nazismo. Agora, quando o herói do mundo luta formalmente do lado de um grupo neonarcisista, não fala nada porque, né, estão do nosso lado da história agora.